Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Em tempos muito complicados aqui no nosso país, ainda bem que nós temos esse espaço aqui para a gente poder se comunicar, levar algumas informações e fazer algumas revelações. Hoje eu quero falar com vocês sobre os cínicos ocultos, os cínicos aparentes, os cínicos que estão dando apoio a outros cínicos e por que a gente está nessa situação aqui no nosso país e para onde nós estamos indo e o que pode acontecer. Muita coisa, né? Se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos também, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance dos nossos encontros, e a enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, todos nós precisamos de alguma pessoa para nos ajudar em algum serviço que a gente não domina, ou que a gente não pode fazer. De repente você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, uma empregada doméstica, um pedreiro, um encanador, um eletricista. Fora, você precisa de algum reparo mecânico, você contrata um mecânico. Outros profissionais mais qualificados, advogado, engenheiro, médico, dentista, enfim. Quando essas pessoas não funcionam, quando elas não estão prestando um serviço bom para você, um serviço satisfatório, você fica com a pessoa e se ela estiver te prejudicando ainda mais? Como pode você manter alguém operando contra o seu próprio interesse? Você que tem um restaurante, você que já teve, você que lida com comida, você tem um gerente que atue contra a sua empresa, um gerente quando as pessoas procuram para refazer algum tipo de reclamação ou para sugerir alguma coisa, ele simplesmente chega para o cliente e diz que, olha, você está reclamando que o prato está frio, o preço está alto, demorou muito, prepare-se porque vai piorar. Isso é coisa que se diga para alguém? Bom, se você está num restaurante, você levanta e vai para outro restaurante, você nunca mais entra naquele restaurante. E como é que a gente faz com o nosso país quando o gerente do nosso país é uma pessoa que está atuando contra os nossos interesses, contra a nossa sanidade? O que explica essa figura ainda estar sendo mantida à frente do nosso país com toda a tragédia que a gente viu e está vendo até agora? Ontem, o Jornal Nacional, ele fez uma matéria, o jornal teve quase 1 hora de duração. Eles fizeram a matéria que durou 6 minutos, 6% da programação do telejornal. Onde eles falaram pela primeira vez, eles apresentaram pela primeira vez nesse período de pandemia todo, pessoas que foram vítimas da pandemia, ou que tiveram parentes que foram vitimados, que apontaram a responsabilidade ao presidente da República. Vocês podem pesquisar todos os telejornais, todos, de lá do começo da pandemia até agora. Vocês nunca viram apontamento direto, claro, para a população de que nós temos um gerente e esse gerente era o responsável pela nossa sanidade, a nossa integridade. E aí muitas pessoas falam, mas eles criticam. Gente, eles criticaram sempre o governo, mas sempre preservaram a figura de Paulo Guedes, que anda sumido. Não vamos nos esquecer que Paulo Guedes foi apanhado com a boca na botija, com uma dinheirama fora do nosso país, e ele ainda não explicou isso, mas ele vai ter que prestar contas no Congresso Nacional. Num país que passa fome, num país que as pessoas estão revirando caminhões de lixo, como aconteceu aqui em Fortaleza, que as imagens estão circulando por aí, num país onde essas coisas acontecem, nós temos um ministro da Economia que odeia pobre, que odeia povo, está fazendo tudo o que ele pode para que o Congresso Nacional aprove apenas as pautas que beneficiem os grupos econômicos nacionais e internacionais. Isso explica porque nós temos mais de 140 processos, pedidos de impeachment contra o gerente do nosso grande restaurante chamado Brasil, e ele está intacto. Deve ter algum sócio oculto que está querendo quebrar o restaurante para alguém se dar bem no meio dessa história. Essa é uma das hipóteses, né, de a gente ter uma figura que absolutamente não manda nada no nosso país, ele apenas está sentado na cadeira presidencial e está deixando que se faça aquilo que já se fazia antes dele assumir a presidência da República. Ele hoje só tem uma missão, tentar escapar da justiça para que ele não seja preso ao final. Ele está muito amedrontado com o que vai ser apresentado pela CPI e também para proteger a sua família de cínicos. E aí a gente vai falar de algumas situações na sequência. O gerente do nosso país, ele hoje saiu com essa aqui. Ele, mais uma vez, ele confessa crimes, porque na medida que ele diz que não fechou um lugar, não fez nada, é porque ele não fez nada. O povo brasileiro foi jogado à morte. Vamos ver aqui uma fala dele hoje, não vou colocar a imagem não, só o áudio, vamos lá. O Brasil apoiou, tá? Muitos de vocês apoiaram, tá? Deixa bem claro, apoiaram ficar em casa. Agora a conta chegou. Agora,
Quem fechou tudo para não foi eu, não fechei nenhum botequim. Então quem fechou disse o emprego não foi eu. E a conta está vindo pesada. Não chegou toda a conta ainda. Já vai chegar mais. Combustível, energia elétrica, alimentação. Agora a pior coisa que tem é desesperar. Achar um responsável pelo seu insucesso. Então, o Brasil está com um insucesso e o insucesso é nosso, né? O presidente não tem nada a ver com isso. Ele está dizendo, olha, não tem nada a ver com isso, vai piorar. É isso que a gente espera de uma pessoa que foi eleita para ser o governante, governar, presidir o nosso país. Quem é que ainda dá algum tipo de apoio ao presidente? E ele faz escola, né? Porque as pessoas que estão próximas dele não estão nem aí com a ética, a moral. É um bando de cínicos. O Eduardo Bananinha, na viagem lá para Dubai, gente, se você pesquisar passagem aérea São Paulo-Dubai, em classe executiva, porque o Bananinha não vai andar de classe econômica, né? Ele e a esposa dele, a gente vê bem o shape ali, esse pessoal não gosta de passar sufoco. A passagem ida e volta custa R$84 mil, R$180. R$84.180, você pode conferir. É um absurdo com as coisas que nós estamos vivendo aqui no nosso país, a gente ter esse tipo de cinismo e o cara ainda tirando foto de shake. Gente, é um negócio. Lembra um pouco aquela esposa lá do ditador que tinha uma coleção de sapato, a Imelda Marcos, né? Ineuda ou Imelda, não lembro o nome dela, mas que tinha uma coleção de sapatos assim estratosférica. Traficante também gosta muito, né, de ter relógio, de ostentar, bandido gosta muito de ostentar um monte de situações, né, e pessoas que ascendem ao poder às vezes perdem também a conta de que estão sendo absolutamente esdrúxulos e colocam o seu cinismo assim de uma forma descarada. O irmão dele, o Flávio, disse que foi um espetáculo macabro aquilo que a gente viu ontem lá na CPI. Mais uma humanização, mais uma colocação de uma forma frontal para o povo brasileiro, o que é que de fato aconteceu. Gente, por que isso foi omitido? Por que isso não foi possibilitado a população a enxergar que nós tínhamos um responsável e cobrar desse e pudesse cobrar desse responsável as atitudes que os governantes do mundo inteiro estavam tendo? Nós temos em nosso país essa insanidade de gente defendendo tratamento precoce, de gente defendendo a liberdade para não tomar vacina, o não uso de máscaras, o não passaporte de vacinação, enfim. Então, ontem, na abertura do Jornal Nacional, eu chamo a atenção de vocês para uma técnica jornalística, né? Quando você quer ocultar algum fato de um governante, você nunca diz o nome dele, você diz a instituição, o governo. O povo está infeliz ou está insatisfeito com o governo. Não é com o Bolsonaro. Quando você fala governo, você dilui a responsabilidade. As pessoas não conseguem identificar. Isso é uma forma muito sofisticada de proteger. Se vocês repararem nos últimos anos a cobertura que houve sobre a Covid, o nome do Bolsonaro nunca apareceu. É sempre assim, muito veladamente, mas sem querer aprofundar uma crítica contra ele, para que o gerente não fosse colocado no banco dos réus mais cedo, e sendo colocado no banco dos réus mais cedo, ele levaria o seu ministro da Economia, que é o chefe de todo tipo de articulação antipovo e a favor do grande empresariado que está acontecendo aqui no nosso país. Então, o Jornal Nacional abre com a coisa assim bem abstrata, né? Vamos colocar aqui para vocês verem. Vamos ver se vai dar aqui o áudio. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Parentes de vítimas cobram justiça na CPI da Covid. E acusam o governo por negligência na pandemia. E acusam o governo, né? Não acusam o Bolsonaro. Aí quando eles colocam a imagem do pai, aquele taxista, né, que reergueu as cruzes que foram derrubadas lá em Copacabana, aí o áudio dele vai com essa mensagem aqui. Eu acho que nós merecíamos um pedido de desculpa da maior autoridade do país, porque não é questão política, se é de um partido, se é de outro. Nós estamos falando de vidas. A maior autoridade do país. Então, mesmo na fala do senhor Márcio aqui, que perdeu o filho, o nome do Bolsonaro não foi citado. O Jornal Nacional teve quase 1 hora, eles só colocaram 6 minutos do depoimento da fala das vítimas, que é uma cobrança que eu sempre fiz aqui, né? Para humanizar, para as pessoas verem o que está acontecendo. Nós estamos diante de uma situação no nosso país onde nós
estamos numa nação com um exército de cínicos, um exército de zumbis alienados que ficaram desumanizados. Isso choca a gente de uma maneira muito profunda. E é por isso que a gente tem aqui o tempo todo que salientar. Às vezes eu posso parecer um pouco repetitivo, mas chega muita gente nova aqui no nosso portal, é legal a gente estar repetindo isso. Numa outra fase aqui do Jornal Nacional de ontem, que sempre dourou a pílula, né? Porque, gente, vamos falar a verdade, o jornal de 1 hora, pegar a CPI de ontem, que teve quase 4 horas de depoimentos de vítimas muito claros, muito contundentes, muito precisos, muito emocionantes, e eles pegarem isso e colocar apenas 6 minutos, colocando outros assuntos com muito mais relevância do que essa situação, que foi talvez o dia mais marcante, o dia mais importante da CPI, que tem um rosto às mortes que aconteceram aqui no nosso país. Bom, e aí o William Bonner, ele diz o seguinte para nós aqui, para mostrar que o Jornal Nacional, quer dizer, que a empresa, né, a empresa está imbuída em fazer críticas, né, ao negacionismo. Mas o negacionismo tem um patrão, o negacionismo tem um chefe, o negacionismo tem um líder, e o líder é o presidente Bolsonaro. Tem que falar isso com todas as letras. Mas aqui, como eu vou mostrar para vocês, é sempre um tratamento institucional. Vou colocar aqui a imagem do Bonner aqui para vocês conferirem. Vamos lá. Essa semana o G1 está publicando uma série de reportagens sobre vítimas desse negacionismo. Brasileiros que quase morreram, parentes de quem perdeu a vida por ter acreditado nas mentiras que circulam na internet, em vez de confiar nos cientistas, em vez de confiar na ciência. Quem vai dar os detalhes desse trabalho especial do G1 é a Clara Velasco, porque ela integra a equipe do Fato ou Fake, é o nosso serviço. Bom, e aí, como vocês viram, mais uma vez, o nome do Bolsonaro foi preservado no meio dessa história. O William Bonner, que ele apresenta aqui, a profissional que vai fazer a exposição no G1 dos negacionistas, mas eu volto a dizer para vocês, negacionista quem, cara pálida? Quem que foi o principal negacionista? Quem é o principal negacionista hoje no nosso país que continua a fazer discursos contra a saúde, contra o isolamento, contra o lockdown, onde houve o lockdown, contando mentiras para o povo brasileiro o tempo todo nas suas lives que não são rebatidas pelos grandes veículos de comunicação, e na medida que as mentiras não são rebatidas, elas acabam se aprofundando no universo do cinismo de uma maneira geral. Então nós temos os cínicos agindo de um lado e temos os cínicos protegendo de uma forma velada o ministro da Economia e empurrando o nosso país um gerente que atua contra o próprio povo brasileiro. E a gente mesquinha e cínica de todos os lados, gente. O general Heleno e o general Ramos foram para essa cerimônia lá do dia 7 de setembro contra a democracia e ganharam diária. O povo brasileiro pagou os 2 ex-generais para ficarem ali de papagaios de pirata numa manifestação golpista contra a democracia do nosso país. É gente que está ganhando mais de 65 mil reais por mês para não fazer absolutamente nada, para ficar só viajando com o Bolsonaro para cima e para baixo, tirando onda e botando dinheiro no bolso. Eles não dispensaram nem os 275 reais que cada um ganhou para encher os seus bolsos para participarem desse tipo de cerimônia, que foi o apogeu do cinismo, daquela que o presidente prometeu uma série de atitudes, um sinal do povo, e de repente ele recua mostrando o tamanho dele, como ele é um pigmeu político, uma pessoa que não teria jamais a capacidade de avançar nenhum sinal vermelho. Foi o que aconteceu, mas infelizmente nós temos no nosso país muita gente que ainda acredita no negacionista mor, e muita gente que está dando proteção ao negacionista mor. Gente, ainda bem que nós temos esse espaço, eu gosto sempre de enfatizar. Muito obrigado a todos vocês que têm divulgado tanto nosso portal, pelo carinho que vocês estão tendo aqui sempre conosco, comigo especificamente, e pela interatividade que vocês têm aqui conosco todo dia nos nossos chats, que eu sempre abro antes dos nossos papos, entre 5 e 5 e meia, aqui no Portal do José. Mais uma vez, muito obrigado. Apesar de tudo, nós estamos jogando luzes. A gente está chegando cada dia mais em mais lugares, a mais pessoas, e despertando cada vez mais essa percepção de situações que passam absolutamente ocultas para a grande maioria do povo brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.